Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Passei um fim de semana estudando espanhol e catalão infrutíferamente. Espero que você esteja bem, com saúde, em paz e em proteção. É, Finalmente começamos a matéria nova dentro da nossa disciplina de Economia Política do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG. E não foi um plano, não foi voluntário, mas a matéria nova é a mais importante do nosso semestre. E ela é a mais importante porque dos desdobramentos dela, todo o resto será possível, né? Quando eu fui defender a minha tese de doutorado, um membro da banca perguntou, né, mas assim, você acha tão importante assim a tal mais-valia? Falei, se ela não tivesse sido deduzida da maneira que foi, Marx, como dizem os comentaristas esportivos, certamente estaria numa boa prateleira, mas não estaria num, numa prateleira muito alta dos grandes economistas, né? Então, elucidar a questão da mais-valia, ou mais-valor, se você quiser, em 1860, é, representa, né, um resultado de um esforço de 350 anos, mais ou menos, né? Quer dizer, o primeiro momento em a economia política nasce mais política do que economia, né? Quer dizer, os teóricos do absolutismo que a gente estuda no colégio, os teóricos do absolutismo, mercantilismo, essa coisa toda, já tinham colocado o problema do enriquecimento e do fortalecimento do Estado, né? O indivíduo que fez a transição da política para a economia, um dos que fez isso foi o senhor Antoine de Montchrétien, né? Para fortalecer o Estado, né, a coroa francesa, eu preciso de atividades, organizar a economia, né, planejar todos os ofícios, né? Então, em 1615, quando ele escreve o seu Tratado de Economia Política, que é um livro tediosíssimo, né? Uma série uma lista de atividades que Sua Majestade o Rei Luís XIII deveria regular e olhar com muita atenção. Do outro lado do Canal da Mancha, os ingleses já estavam um pouquinho mais avançados, né, do ponto de vista de economia. A gente estudou isso em HP. Os ingleses já tinham descoberto o seguinte: se eu vender barato, se eu vender caro e comprar barato do mundo, eu vou ficando o ouro espanhol, a prata espanhola, a plata da Espanha vai afluir para o meu reino, né? E com isso eu posso me lançar em vários empreendimentos ao redor do mundo, né? Depois nós temos, finalmente, né, a gente volta, atravessa de novo o Canal da Mancha e temos os nossos amigos, aí os que esses Adam Smith chamavam de economistas, né? Ou os economistas, que são os fisiocratas, né? Assim, quer dizer, os fisiocratas intuem pela primeira vez a ideia de que existe, né, um bolo crescente, né, uma economia que se reproduz, mas não se reproduz no mesmo tamanho, né? Ela vai se expandindo, né? Quer dizer, eu reponho as condições de produção, mas ao mesmo tempo essas condições se expandem e a cada ano, a cada exercício econômico, eu tenho uma objetividade maior, né? Essa noção fisiocrata vai ser utilizada finalmente na economia política clássica para dizer, para nos dizer a ideia de que esse objeto de expansão, além de, ele tem que se dividir entre as diferentes classes, né? A confusão, o momento em que Marx, né, começa a pensar o problema, a confusão, reside no fato de que, conforme a gente já viu, quando eu produzo o cervo e troco o cervo por castor, é um mundo de produtores imediatos, produtores independentes, né? Uma economia de escambo, se queira. No entanto, é, como é que vai sair mais dinheiro dessa brincadeira, né? Se eu estou trocando trabalhos independentes. E a ideia, então, é que eu tenho, quando eu introduzo
as trocas entre capitalistas e trabalhadores, e depois vai aparecer o dono da terra na brincadeira, como é que eu vou pagar o trabalhador? Né? O cara trabalhou ali o dia inteiro, ele teria que sair no fim do dia, é isso que o Adam Smith fica... David Ricardo, como é que o camarada trabalhou o dia inteiro aqui, produziu um dia de trabalho aqui diante de mim? Como que eu vou pegar um pedaço do que ele produziu? Né? Então, no final do capítulo anterior, do capítulo 4, Marx faz o que irrita muita gente, né? Mas eu lamento, né? Assim, 1860 não é 1876, que é um truque de prestidigitação? Não, eu defini uma mercadoria. Né? O trabalhador independente, o produtor independente que caçou o castor, ele leva o castor ao mercado e se apropria de outras mercadorias que esse castor possa lhe proporcionar. Né? Agora não, o que faz o trabalhador moderno? Ele vai ao mercado com uma mercadoria. Né? E essa mercadoria tem valor de uso, ela se troca por outras e ela tem valor. Ela é a materialização de um tempo de trabalho. Separar o trabalhador de uma mercadoria e definir então uma mercadoria que se chama força de trabalho, uma mercadoria que se vende no mercado, é o passo analítico que faltou, o elo perdido que faltou para eu conseguir estabelecer então que um trabalho que se materializa, o trabalho se materializa numa determinada quantidade de valor maior do que havia antes. Quer dizer, o capitalista vai pagar uma quantidade e vai receber, vai se apropriar de uma quantidade maior de valor. Por isso que eu falei, não tenha medo dentro do capítulo, não tenha medo disso, né? Quer dizer, uma pessoa que está estudando microeconomia, macroeconomia, já fez o percurso todo de história do pensamento econômico, isso é uma intuição muito elementar. Né? Assim, portanto, chegamos ao capítulo O Processo de Trabalho e o Processo de Valorização. São dois processos que são o mesmo processo. Né? Processo de trabalho produtivo para Marx, no capitalismo, é um processo que não só produz valores de uso, mas que também tem que produzir valor. Mas se produzisse apenas valor, não seria relevante. Ele tem que produzir não só valor, repor o valor passado, transferir, criar um valor para o trabalhador e, ao mesmo tempo, finalmente, produzir o nosso tão esperado mais-valor, a nossa mais-valia de cada dia. Né? Eu gosto muito, quando eu ministro o curso de História Econômica Geral, de apresentar à turma um exercício de cliometria, né? Um exercício que calcula o PIB do Império Romano. Né? Um Império Romano desde Lisboa até Gibraltar, né? O mundo mediterrâneo inteiro, enfim, o mundo que havia há 2000 anos atrás. Né? E alguns desses estudos cliométricos calculam que o PIB de Roma, a preço de hoje, seria, pasme a gente, o mesmo PIB de Belo Horizonte, da grande BH. Ou seja, o doutor Calil preside uma cidade cujo tamanho econômico é o mesmo do centro do mundo há 2000 anos. Né? Um dia Minas Gerais vai se tornar, né, um centro do mundo econômico novamente, mas o que a gente precisa entender então é que esse processo tão simples, né, de trabalhar no capitalismo, esse processo de trabalho, processo de produção, ele se reveste de um outro aspecto. Né? Você tem um impulso vigoroso para todos os dias ficar rodando essa maquininha, né? E esse bolo vai se expandindo. Né? Então temos aqui neste capítulo o que é, na sua essência, na sua simplicidade e, claro, como eu já falei, no seu mistério, o processo de produção do excedente. Né? Mesmo quando esse processo ainda não estava latente, e é isso que Marx faz nas primeiras páginas ao descrever o processo de trabalho, mesmo um processo de trabalho humano
de qualquer época histórica, ele traz algumas diferenças em relação ao trabalho, por exemplo, de um castor que constrói represas, uma abelha que faz a sua colmeia, o João de Barro, o nosso simpático João de Barro, um formigueiro e assim sucessivamente, né? Então, a primeira parte, a primeira metade do capítulo é para mostrar as condições perpétuas de existência humana, né? E quando você fala isso, pode saber que nós vamos pegar esse texto, e temos feito isso a vida inteira, como uma síntese do pensamento filosófico de Marx, né? O meu querido amigo Michael Heinrich escreveu já um livro já clássico, né, A Ciência do Valor, e ali ele diz que aqui Marx é o pensamento filosófico de Marx que abandona toda a sua filosofia pregressa, né? Os alemães contemporâneos do pós-Muro de Berlim, eles endossam com muita facilidade a tese althusseriana de que Marx durante muito tempo se afiliou ao outro pensador alemão, Feuerbach, né, buscando uma essência humana, né? Então, os manuscritos filosóficos de Paris, a crítica a Hegel, todo esse material que a gente tem estudado aqui no Brasil há muito tempo, uma hora, né, quando Marx e também Engels redigem a ideologia alemã, teria abandonado a busca por uma essência humana, né? E neste nosso capítulo 5º do Capital está ali apenas uma indicação, né, assim, sem muita preocupação filosófica, né? Essa é uma vertente interpretativa do ponto de vista filosófico, né? Georg Lukács vai usar o capítulo 5º justamente para mostrar o contrário, né? As continuidades, né, de pensamento do jovem Marx, do Marx filósofo, se quiser, com o Marx do Capital, que é a tese que a gente endossa aqui, né? Quer dizer, eu estou pensando as condições humanas, né? A condição humana, mas se eu estou definindo como essência, uma essência a priori, uma essência a posteriori, não entremos aqui nesse jogo de linguagem. Há pessoas muito competentes estudando esse tema, eu, para variar, sou com uma completa incompetência no assunto, mas recomendo, né, as obras de José Chazin, Esther Weissman, Georg Lukács e, como exemplo do que se pensa em outras vertentes, a ciência do valor do Michael Heinrich, né? A diferença do processo de trabalho humano para os outros seres é exatamente porque o processo de trabalho se nos coloca como um meio de apropriação, de exercício do nosso metabolismo, da nossa troca metabólica com a natureza. Nós nunca nos relacionamos com a natureza de maneira passiva, né? Nós nos apropriamos da natureza, transformamos a natureza e, neste processo, geramos novas condições de vida, novas necessidades, né? Essa é uma condição de existência, né? E que processo de trabalho é esse? É um processo que, ao contrário do castor, ao contrário da formiga, da abelha, é um processo que antes está na nossa cabeça, né? O pior arquiteto, antes de fazer a casa, pode dizer a pior casa, esse processo de trabalho passa pela mente do ser humano, né? Mas Marx não é materialista, está falando de consciência, está falando de mente. Pois a coisa não é tão simples assim. Então, o processo de trabalho é aquele processo que acontece em primeiro lugar na mente, né? Quer dizer, a produção de seres, de mercadorias, de artefatos, etc. Antes disso, acontece na mente do indivíduo, na mente do produtor. Temos uma categoria aqui nova que dá pano para manga, né? Em segundo lugar, evidentemente, eu tenho a natureza como objeto, né? Eu não trabalho em abstrato, eu não trabalho no vácuo, no vazio, né? E entre mim e o objeto de trabalho estão os meios de trabalho, né? Que é coisa mais simples do que isso. As ferramentas, que elas também são produto da natureza original, são matéria natural transformada, né? Esta é uma condição perpétua, repita-se, da existência humana.
O aniversariante de sexta-feira, do dia 7, né, gosta né, diz lá na música que gente é outra alegria diferente das estrelas, né? E, portanto, aqui na nossa exposição existe um conjunto de traços que nos distinguem de todos os outros seres até hoje inventariados no universo, né? Eu fico muito comovido, né, é, com a campanha, né, que a gente enfrenta todos os dias de preservação da natureza, de amor aos animais, aos colibris, ao araçá azul, ao cachorro, ao gato, né? Você vai dar um bicudo num cachorro, tudo bem, né? Mas quando eu vejo um indivíduo falar que o ser humano não presta, sabe? Que o ser humano. Eu quero acabar com a humanidade, aquele discurso daquele filme antigo lá do Matrix, né? Acabar com a humanidade. A humanidade é um vírus que está acabando com o planeta e fazendo mal ao planeta, né? Poxa Deus. Lamento, lamento. Agora, o melhor mesmo é quando um americano, né, nós vimos uma entrevista aí, uma frase, sei lá, semana passada, do Dr. Paulo Guedes dizendo, dando bronca nos americanos, né? É, os americanos estão com tudo e não estão prosa, né? E o nosso governo é caudatário, né, alinhado com o governo americano. Mas tem uma coisa revoltante quando americanos vêm ao Brasil nos dar conselhos sobre o que fazer com a nossa natureza, com a nossa população nativa, né? Uma vez houve o lançamento do filme Avatar, de James Cameron. E a senhora Sigourney Weaver, essa atriz maravilhosa, veio aqui ao Brasil e ficou ali uma hora falando para a imprensa brasileira o que nós deveríamos fazer com a Amazônia, né? E os americanos, que todos sabemos, e foi isso que o Dr. Paulo Guedes disse, destruíram tudo, passaram a serra elétrica em tudo. E no meio do caminho havia ali populações indígenas que foram dizimadas mesmo. O Brasil não está fazendo melhor. Mas receber conselhos, né, você tem que receber um conselho da voz da experiência, né? Então esse metabolismo humano implica uma transformação permanente, com danos colaterais que nós já sentimos, né? A poluição que eu estou vendo aqui, o smog que eu vejo lá na direção da Amazonas é um negócio espantoso, né? A crescente pulsão de produção de valores de uso humana, a aventura humana na Terra, implica necessariamente prejuízo para a natureza, né? Pior para a natureza. E essa é uma das questões contraditórias do capitalismo, né? Nós tivemos a alegria, né, de uma defesa no CEDEPLAR, acho que foi o ano passado, há 2 anos atrás, né? O professor Marco Viana, né, que mostrou como que as discussões de economia ecológica, por acaso, surgiram na Rússia pré-revolução e continuaram nas 2 primeiras décadas da Revolução Russa, né? No entanto, é óbvio que quando chegou a hora, os soviéticos tiveram que fazer crescer o aparelho estatal, e isso implicou perdas ambientais imensas, né? A China enfrenta o mesmo problema e conosco não é diferente. Esse metabolismo do ser humano com a natureza, ele tem efeitos colaterais que estão na ordem do dia, estão na agenda, né? E quando esse metabolismo se torna processo de valorização, aí a questão fica mais complicada ainda. Portanto, essa primeira parte do capítulo, né, essa primeira metade do capítulo, é para mostrar que até hoje, até o momento, o ser humano vive assim, se apropriando da natureza, transformando a natureza e transformando a si próprio na sua relação com a natureza. Processos milenares. Eu adoro esses filmes, 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? Aquele hominídeo no começo do filme, que pega um fêmur de anta
e usa para matar, né? Descobre uma arma letal, sabe? As coisas que o ser humano inventa para matar, né? Os artefatos para a guerra, né? O gás mostarda, a bomba atômica, né? São coisas, todos apropriação da natureza, força humana aplicada à natureza, né? Passa pela cabeça. Você se apropria da natureza por meios cada vez mais sofisticados. Tá? Cada vez mais sofisticados. Falamos aqui, na última oportunidade, exatamente de como que esse trabalho social, né, quanto mais ele vai se expandindo, essa força do trabalho social, quanto essa força se torna, ela possibilita, né, uma aceleração da sociedade de mercado. No entanto, essa não é a única condição. Existe uma segunda condição para a expansão desmesurada, a tal ponto que hoje, em 2020, Belo Horizonte tem o mesmo PIB do Império Romano do Imperador Augusto. Né? Essa parte, ela vai então eu, além de descrever o processo de trabalho, descreverei o processo de valorização. Como eu disse aqui na última aula, é você pensar na produção de valor de uso e na produção de valor. Né? O valor de uso é muito importante, mas se o valor de uso não tiver um significado econômico, qual seja o valor e agora o mais valor, de nada adianta produzir alfinetes, coxinhas de catupiry, nada disso. Né? O que é o processo de valorização? O processo de valorização é aquele processo que, no nível teórico, está descrito nas páginas anteriores, pregressas, que é o processo de comprar mercadorias e depois produzir uma mercadoria e vendê-la e obter mais valor no mercado, seguida a lei do valor, seguidas as regras e rotinas de funcionamento. Não há burla, não há perda de tempo, time is money, um ponto ótimo de tecnologia, né? Eu uso os instrumentos de trabalho, os meios de trabalho, os mais necessários. Né? Eu estou empregando um tempo necessário para produzir uma determinada mercadoria. Né? Então, o DMD se converte aqui no DM produção M' D'. Eu vou produzir uma mercadoria nova. Para produzir essa mercadoria nova, o nosso capitalista, o nosso empresário, vai ao mercado comprar mercadorias. Né? E por enquanto aqui a gente está supondo que ele compra todo o capital dele imediatamente para a produção. Né? Ele vai comprar 3 tipos de mercadoria. Né? A matéria-prima, as ferramentas e a mercadoria por excelência, que é a força de trabalho. Né? O valor dos instrumentos, o instrumento de trabalho, o valor do instrumento de trabalho no processo de trabalho será transferido. A matéria-prima sofrerá uma transformação material e o seu valor também vai aparecer intacto, contabilmente, na nova mercadoria. A única mercadoria que tem um problema é a mercadoria força de trabalho. Né? Eu vou adiantar para o trabalhador o valor da sua mercadoria, da sua força de trabalho. Um valor que é um valor indireto, é bem verdade, e um valor que sofre mutações consideráveis, como nós vamos ver. Né? Mutações ao longo da história. O que o trabalhador brasileiro ganha hoje, quando trabalhando está, é muito diferente do que um trabalhador de 40 anos atrás. Né? Quer dizer, a cesta de consumo de um trabalhador médio no Brasil hoje é muito diferente do tempo das greves do ABC Paulista, por exemplo. E aí, eu não vou aqui, né, dada a restrição orçamentária, fazer as contas, nós vamos deixar isso para essa brincadeira, eu peço que você faça as contas, né? Quem já me viu dando essa aula, às vezes eu erro a conta, né? Porque só de falar de Schelling, eu já erro as contas, né? Mas o que o capitalismo faz é pagar
pelos meios de produção, pelos instrumentos de produção, matéria-prima, ferramentas, e adianta o valor da força de trabalho. Durante o processo de trabalho, o trabalhador adiciona um valor novo que corresponde não só à sua força, o valor da sua própria força de trabalho, mas a jornada de trabalho que este indivíduo, o trabalhador, opera, né, durante a jornada de trabalho, serve também para adicionar um valor maior, superior à força de trabalho. Se o trabalhador só trabalhasse o necessário para o seu sustento, ele no meio do dia, com 2 horas de trabalho, ele já teria resolvido o problema dele. No entanto, o processo de trabalho no capitalismo é também processo de valorização. Ou seja, o valor novo que o trabalhador cria é dividido entre ele, ou seja, ele repõe o valor da sua força de trabalho, e ao mesmo tempo um valor a mais, ou seja, a jornada dura mais do que o necessário. A jornada excede o necessário. E isso se dá porque contratualmente o capitalista não contratou o trabalhador para trabalhar 6 horas, para trabalhar 4 horas. Contratei para trabalhar 8 horas. Tá? Mas o que é trocado é uma mercadoria cujo valor de uso é um desempenho durante um dia inteiro. Tá? Então o valor da mercadoria, força de trabalho, é menor do que o valor que ela cria. O valor, o necessário para o trabalhador viver, ele mesmo, trabalhador, produz ali em metade da jornada. É isso que Marx supõe. Metade da jornada vai para o trabalhador e metade vai para o empresário. De tal sorte que no fim do dia, o valor passado, o valor objetivado de instrumentos e meios de produção é transferido para a nova mercadoria. O valor adicionado, o valor novo, se distribui entre o salário, ou seja, o valor da força de trabalho, e o lucro. Por enquanto não chamamos de lucro, chamamos de mais valor. O capitalista feliz da vida vai lá vender, gastou 27, comprou 27 reais de valor. No fim do dia, ele volta ao mercado com uma mercadoria que vale 30. Todo mundo recebe valor e as trocas respeitam o processo de circulação simples de mercadorias. Parece pouco, uma taxa de lucro, nós estamos trabalhando aqui com uma taxa de lucro de 10%, né? Parece bem pouquinho, né? Mas você multiplica isso para várias jornadas de trabalho, infinitas jornadas de trabalho, você sem dúvida alguma terá um processo de acumulação infinito. 10 dias depois o capitalista já repôs muito dinheiro, né? E o trabalhador está bem alimentado e continua voltando para trabalhar. Só tem sentido falar em processo de trabalho porque esse processo de trabalho na nossa sociedade de mercado, ele dura mais do que o necessário para manter os produtores. Faça as contas, faça as continhas, né? E neste capítulo 5 ainda é complicado porque a gente está falando de horas de trabalho, de valor, de preço, tudo ao mesmo tempo, né? Então faz uma tabelinha de valor, hora, né, as equivalências todas, né? A partir da semana que vem, a gente essa semana toda nas aulas presenciais, oh meu Deus, nas aulas ao vivo, nós vamos tornar operacionais esses conceitos para a gente não precisar ficar somando hora, quanto vale a hora, quanto vale isso, né? Nós vamos distribuir as categorias de maneira operacional. O capital constante, que o valor é constante, o capital variável, que é a força de trabalho, ou seja, ela entra com um valor, mas produz um valor maior que ela mesma, e a terceira alíquota, que é o mais valor, certo? Disso tudo, aparecem as questões mais interessantes. No ano passado, eu me lembro, né? Oh, saudade de 2019, que saudade de 2019. Uma aluna muito querida perguntou: no comunismo as pessoas vão trabalhar somente o necessário? É a pergunta do Mogli, o menino lobo, né? As pessoas vão trabalhar somente o necessário?
ou as pessoas vão trabalhar o necessário, o excedente, e vão se apropriar do necessário e do excedente. Né? As experiências comunistas mostram que as pessoas vão trabalhar o dobro do necessário, o dobro do excedente, o triplo do tempo. Né? Quando você se torna o proprietário dos meios de produção, se apropria dos meios de produção, você vai trabalhar muito mais. Né? Essa é a visão triunfalista do comunismo. Né? Parafraseando José Guilherme Melchior, tem o comunismo romântico, né, bucólico, né, assim, tem o liberalismo bucólico do Thomas Jefferson, do Tocqueville, né, assim, todo mundo vai morar numa fazenda, todo mundo vai plantar suas coisinhas, seu matinho, suas plantinhas, todo mundo vai virar vegano, vai viver ali com os bichinhos e tudo, e todos serão felizes. Né? Esse é o comunismo bucólico. Mas existe o comunismo triunfalista, que nós vamos imprimir uma força muito maior ao processo de trabalho, de tal sorte que uma hora você não precisa mais trabalhar em certas atividades. Né? Nesse sentido, você vai trabalhar menos, vai trabalhar melhor, né? Mas não quer dizer que você não vai fazer outra coisa. Você não vai ficar à toa, vai ficar dormindo na rede. Né? O capitalismo, né, do ponto de vista do Melchior, o capitalismo triunfalista, da grande indústria, né, da expansão desmesurada. São duas maneiras de considerar. O importante é que, em poucas páginas, Marx define de maneira econômica, define, vou falar aqui, lamento, cientificamente, a essência da luta de classe. Eu tenho uma mercadoria, e dentro dessa mercadoria eu tenho um valor adicionado, que foi adicionado no ato da produção dessa mercadoria, e esse valor é um termômetro, né, que ora pende para o trabalhador, ora pende para o empresário. Aqui a gente está dividindo em 50%, 50-50. Vai haver horas que eu vou poder abaixar bem a cota, a alíquota do trabalhador, ou seja, o trabalho necessário. Se eu diminuir o trabalho necessário e mantiver o trabalho excedente, a jornada inteira intacta, né? Quer dizer, a jornada de trabalho é o momento da luta de classe, né? O quanto vai para o trabalhador e quanto vai para o empresário. Né? É um contrato. É por isso que né, uma das palavras-chave do capital é a contradição. Né? Assim, o trabalhador, eu falei isso aqui na semana passada, o capitalismo, ninguém é obrigado a trabalhar no capitalismo. O trabalhador não é obrigado. Se ele quiser, ele é livre para trabalhar. Né? Nós vamos, depois de Marx, mais 70 anos para o Estado descobrir que o trabalhador, se não trabalhar, morre. Mas ele não é obrigado, juridicamente, coagido, como escravo, como servo. Ele assina um contrato. E por isso que durante muito tempo, não, se ele assinou um contrato, tudo bem. E o mais chocante é que em 2020 nós estamos voltando a isso. Né? O camarada assinou. Ah, você assinou o contrato? A Justiça do Trabalho aqui perto está às moscas. Né? Acabou. Você assinou um contrato. Você quis. Tá. Quereres e poderes. É por isso que existe uma vantagem histórica, né, da sociedade de mercado, da sociedade capitalista, da sociedade de acumulação, que são esses graus de liberdade dos agentes. Né? Isso não é pouca coisa. Né? E, por outro lado, a massa, né, o peso do trabalho social na nossa vida individual. Né? Assim, o tanto que todos trabalham por todos. Né? Para Marx ali só falta então um passo. Né? Quer dizer, estão postas as condições de que esse trabalho social seja apropriado pelos agentes, pelos indivíduos que realizam esse trabalho. Né? Quer dizer, um modo de vida imediatamente social. Né? A sociedade sempre existiu, mas agora nós temos uma sociedade que vive, cujo modo de vida é
o processo de trabalho. O processo de produção é o centro da nossa existência. Mas esse processo de produção só tem sentido se ele, ao mesmo tempo, é processo de valorização. É uma perversão? É. A gente vive para engordar a própria sociedade. Mas o que vamos fazer com isso? Mais-valia, portanto, é uma categoria muito forte, né? Quer dizer, e é por isso que este livro, esta obra, se tornou tão importante, né? Ela não se tornou importante pelos seus méritos científicos, pelos seus méritos, né? Marx era só um autor, um economista alemão, até 1920. Um economista alemão, os austríacos leram, escola histórica, né? Quer dizer, um autor do mundo alemão que começou ali a ter alguma penetração na França. Mas quando os revolucionários, o movimento dos trabalhadores, começa a dizer: eu estou sendo roubado, parece aquele prank, né? O cara chega num restaurante e fala: é roubo, é um assalto. Quando eu faço essa continha aqui, digo: eu fiz tudo, adicionei todo o valor, mas eu só vou pegar um pedacinho dele e vou ficar bem na miséria. Lembremos-nos de que tipo de proletariado que nós estávamos falando em 1860, nós vamos chegar nessa parte da matéria. Não resta dúvida de que isso é uma bandeira muito grande, né? Lucro é roubo, é exploração. Em qual momento da humanidade que o trabalhador não foi explorado? Agora o trabalhador tem condições plenas, conscientes de se apropriar do produto do seu trabalho, do valor que produz, do valor que adiciona ao mundo, à natureza, né? Discussões, páginas e páginas são adicionadas todos os dias sobre isso. Isso é ideologia, ciência e política, economia e retórica. O que se faz? Distribuição de renda. Aqui está o coração, né, o núcleo essencial do problema de distribuição de renda, que nós vamos analisar páginas e páginas adiante. Nas aulas que eu espero, se Deus quiser que aconteçam, de terça-feira, dia 11, 12, 13, 14 de agosto, o que nós vamos fazer é expandir esse conteúdo e torná-lo, como disse, operacional. Para tanto, eu peço que você já tenha em mente a questão do capital constante, capital variável, trabalho necessário, trabalho excedente, taxa de mais-valia, taxa de exploração, para a gente pensar um pouco mais sobre isso. É muito simples. Eu falei aqui, estou fazendo nestes nossos vídeos exposições livres, né? Hoje eu estou absolutamente incapaz de pensar, eu só penso no golaço do Felipe Luiz, né? Que golaço, né? Quando o cara faz um gol desse, sabe? Sabe, eu acho que tem a mais-valia do vexame, né? Assim, quando você dá um vexame é uma coisa, né? Mas você dá um vexame desse, né, cara? No dia do seu aniversário, no dia do seu pai, dos pais lá, o pai dele com a camisa do Flamengo, não sei o quê. Né? O Patrick de Paula domingo, né, se ele tivesse perdido aquele pênalti, né, Luxemburgo chegou, meu amigo, você vai fazer o gol do título. Você vai fazer o gol do título. Portanto, leia essas 20 páginas e dê uma coqueteada com as páginas seguintes, os capítulos seguintes. O que é capital constante? O que é capital variável? O que é mais valor? A gente vai tornar isso operacional, né? De tal sorte que quando a gente olhar para uma mercadoria, para a nossa coxinha de catupiry, a gente vai ver tudo isso, né? Tem o catupiry, o frango, a farinha, o óleo, que não mudam de valor, né? Assim, mesmo que você deixe cair uma bandeira, está tudo ótimo aqui, tudo ótimo. Tem um valor novo. Esse valor adicionado se distribui entre o dono do restaurante, da lanchonete e quem fez a coxinha, né? O que vai para um, o que vai para outro vai depender do valor
da força de trabalho da pessoa que fez a coxinha. O que sobrar, o resto é lucro, né? E esse pequeno resto é que nos move. Né? Como diz o Marx, adorava citar essa frase, né? O morto, a objetividade é que nos retém, né? Que nos faz viver. Né? A gente está se alimentando no capitalismo, mas estamos alimentando uma estrutura muito maior. Né? Estamos alimentando a valorização do capital. Isso é um processo que afeta a todos nós. Né? Nós estamos na universidade pública, o Estado, né? Sim, mas nós estamos produzindo mão de obra qualificada. Que ela também, você está achando, né? Vai ser gerente do Banco da Escócia, meu amigo, você vai ser explorado também. Né? Você vai produzir mais valor do que o seu próprio. Fique bem. Se este vídeo chegar até você, você receberá também um convite para participar das aulas ao vivo, que acontecerão no horário da sua aula. É óbvio que eu me reservo o privilégio de, como temos esse vídeo, eu irei começar a aula da madrugada um pouco mais tarde, né? Às 20 para as 9 eu já estarei fazendo testes desesperado aqui no meu computador. Eu espero que dê tudo certo. Medite, leia e pense a respeito desses temas que a gente está abordando agora. Eles são cruciais. E depois a coisa vai ficar interessante quando eu descobrir que a mercadoria que compõe o valor da força de trabalho, por exemplo, ela já vem com mais-valia. As mercadorias todas já trazem essa divisão de valor, né? E para onde irá esse valor? Né? Vamos brincar de matriz, insumo, produto. Deus nos livre, né? Uma matrizinha de insumo, produto em algum momento, certo? Fiquem bem, proteja-se e, se Deus quiser, amanhã teremos o nosso encontro sincrônico. Evoé!